Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudos de glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e a também atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma para que você possa cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. Nessa aula de hoje, eu trouxe para vocês algumas pegadinhas e também artefatos do exame de OCT que vocês precisam conhecer para não cair nessas pegadinhas, porque nos últimos anos a tecnologia dos aparelhos de OCT teve uma evolução muito grande, muito significativa. Eles se tornaram exames cada vez mais confiáveis, mas mesmo assim permanecem alguns artefatos e algumas pegadinhas que às vezes podem confundir a gente e até mesmo levar a um diagnóstico errado para o nosso paciente. Então, vocês precisam conhecer esses artefatos para identificar eles e não cair num diagnóstico errado na hora de interpretar o exame. Esses artefatos, eles podem ser associados a variações anatômicas do nosso paciente, outras doenças oculares que podem estar confundindo o resultado do exame, ou até mesmo a uma falha na hora de realizar o exame, uma falha na captação de imagem. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos. O primeiro artefato que eu estou trazendo aqui para vocês é de baixa intensidade do sinal. Todo aparelho vai apresentar para a gente uma medida de qualidade daquela foto, que reflete principalmente transparência dos meios. Nesse caso, esse exame que eu estou mostrando para vocês é um paciente que tem um ceratocone bem avançado e glaucoma também. Então, a córnea dele atrapalha bastante a qualidade da captação da imagem pelo aparelho. Esse exame dele, esse paciente ele tem anel de Ferrara e ele faz também uso de lente de contato rígida. Nesse exame, ele fez sem a lente de contato. E a orientação que eu vou dar para ele para os próximos é da gente experimentar fazer com a lente de contato para ver se melhora aquela regularidade da córnea dele para a gente ter uma qualidade de imagem melhor. Mas cada aparelho vai ter o seu padrão de o que é uma boa intensidade de sinal ou não. Então, não dá para eu falar assim para vocês, uma intensidade boa é acima de 10. Depende, chutei um número aleatório, tá? Porque cada aparelho tem a sua padronização de intensidade de sinal. Mas ele vai colocar sempre para você pintadinho em verde ou em vermelho para você saber se aquela é uma foto que teve uma boa transparência de meios ou não. Então, aí nesse caso, vocês veem aí que tá vermelhinha ali a qualidade da intensidade do sinal do exame desse paciente. Um outro artefato que a gente pode ter em relação à opacidade de meios é quando tem alguma coisa que atrapalhou ali a foto, especificamente nessa situação que vocês estão vendo aí, a gente tem uma mosquinha volante caprichosamente posicionada na linha de corte do OCT. Deixa eu explicar melhor isso para vocês. Quando você olha ali aquela foto do nervo, a foto que tem a seta azul em cima, e você vê que ele tem o nervo no meio e em volta ele tem uma linha que é traçada a mais ou menos um pouco mais de 3 milímetros do nervo, que é onde o aparelho faz a medida de espessura da camada de fibras nervosas. Então, ele pega aquela linha em volta do nervo e é ali que ele vai fazer o corte tomográfico. Então, aquele último corte tomográfico, que é onde está a outra seta azul aí que vocês estão vendo, que é o corte onde ele vê a camada de fibras nervosas, ele está mostrando para a gente o corte tomográfico daquela linha. Então, se tem alguma coisa que tampou, que fez sombra naquela linha, isso também vai gerar um artefato. Nesse caso, vocês percebem que o paciente tem um ou outro pontinho preto, que são condensações do vítreo, é a mosca volante do paciente aparecendo aí no OCT. E nesse caso específico, no olho direito, tem uma mosca que está exatamente na linha de corte. E aí, quando a gente olha a camada de fibras nervosas, ele fez uma sombra que levou a uma perda ali nasal. Então, aquela perda nasal ali, que a seta está apontando também no gráfico de dupla Corcova, aquela perda nasal é falsa, ela é um
artefato decorrente da opacidade vítrea. A gente pode ter também artefatos causados pela movimentação do paciente durante o exame. O OCT, ele faz diversas fotos e o paciente não pode piscar, não pode mexer enquanto o aparelho está fazendo essas fotos. Tem alguns aparelhos que têm velocidade de corte mais rápida e ele vai fazer essas fotos bem rapidinho. Tem outros aparelhos que fazem cortes mais lentos e aí acaba sendo mais provável de o paciente dar uma mexidinha no olho e isso aparece para a gente como uma quebra na foto. Quando você olha ali a foto, você tem que observar os vasos sanguíneos e também o nervo. Nesse paciente especificamente, o nervo ele não está casado. Em vez do nervo ser a bolinha, ele está desencaixado assim. Isso é porque o paciente mexeu durante a foto. A gente vê a mesma coisa, nesse caso não dá para ver nos vasos sanguíneos, mas tem paciente que a gente vê pelo vaso sanguíneo. Então, em vez do vasinho estar assim, o vasinho está assim, desencaixado. Isso é artefato de movimento e também interfere no resultado do exame. Esse é o tipo de artefato que tem que ser percebido na hora que a gente está fazendo o exame e repetir aquela foto. Mas se você está recebendo um exame que não foi você que fez e o examinador não teve esse cuidado, você pode encontrar esses artefatos de movimento atrapalhando a sua interpretação. Outro tipo de artefato também que o ideal seria repetir a foto, mas que nem sempre dá, porque às vezes é anatômico do paciente, é o erro de segmentação. Eu falei para vocês que o aparelho ele traça aquela linha em volta, tá? O nervo, ele traça aquela linha mais ou menos 3 milímetros em volta, ele faz o corte tomográfico ali, e aí ele vai olhar esse corte tomográfico e marcar aonde está a camada de fibras nervosas, aquela camada mais interna da retina. O aparelho precisa conseguir distinguir as camadas da retina ali e marcar a camada de fibras nervosas. Nesse caso desse exame que vocês estão vendo aí, é um paciente pós-vitrectomia e essa paciente ela tinha um resquíciozinho de perfluor subretiniano e isso confundiu o aparelho, ele não conseguiu identificar o que era a camada de fibras nervosas e ele marcou errado ali. Então, aquela perda inferior, que poderia ser confundido com uma perda glaucomatosa, na verdade é porque o aparelho marcou errado aonde está a camada de fibras nervosas dessa paciente. Você pode tentar repetir, você pode tentar mudar manualmente isso. Alguns aparelhos permitem que você manualmente marque ali aonde está a camada de fibras nervosas. Esse é um outro erro que o ideal também é corrigir na hora do exame, que é um erro de descentração do nervo óptico. O nervo, ele precisa estar bem centralizado dentro dessa linha de 3,45 milímetros. Ele precisa ter as margens do nervo equidistantes dessa linha. Por quê? Deixa eu explicar para vocês, assim, a importância do nervo estar bem centralizado, porque eu acho que talvez alguns de vocês menosprezem um pouco isso. A gente tem axônio de célula ganglionar saindo da retina toda, né? A retina toda mandando fibra nervosa que vai entrar no nervo óptico. Então, você tem aqui o nervo e tá vindo fibra nervosa da retina toda para chegar nesse nervo. A fibra que tá lá longe, elas estão bem espalhadas, né? Vou botar aqui meus dedos para você. Peraí, tá cortado. Gente, é difícil localizar na câmera assim, sabia? A câmera aqui tá contrário. Mas assim, lá longe na retina, as fibras estão bem espaçadas assim. Conforme vai chegando perto do nervo, essas fibras vão condensando, porque vai estar vindo fibra da retina inteira para juntar naquele nervinho. Então, quanto mais perto do nervo, mais condensadas estão aquelas fibras. Então, quando você faz o corte tomográfico, você precisa ter um corte equidistante da margem do nervo, porque se você corta muito perto da margem do nervo de um lado, a fibra vai estar muito condensada. E aí, se do outro lado você corta muito distante, a fibra vai estar mais espalhada. Então, vai ter uma falsa perda no lado em que você está mais afastado do nervo e vai ter uma falsa elevação no lado que você está mais próximo do nervo. Agora, vamos ver esse exame aqui para vocês perceberem isso na prática.
Eu trouxe aqui dois exames de um mesmo paciente. O exame da esquerda foi o primeiro exame que ele fez, o exame da direita foi o segundo exame que ele fez. Esse paciente chegou para mim muito preocupado, ele é um caso de suspeita de glaucoma, ele não trata, e ele chegou para mim muito preocupado porque quando ele olhou o exame, ele viu uma coisa que parecia uma progressão e que realmente pode confundir com uma progressão. Porque se a gente olhar aqui, tem um setor ali, principalmente temporal superior do nervo, em que a gente vê que tem uma redução de espessura de camada de fibras nervosas ali naquele setor. Se vocês compararem o primeiro exame com o segundo exame, todos os numerozinhos ali naquela região diminuíram. Isso é muito sugestivo de uma progressão numa região superior ali, bem típica de glaucoma. Agora, repara como na região oposta, todos os números aumentaram. Então, ali na região inferior, tudo que era número menor passou para número maior no segundo exame. Então, na verdade, não é que a gente teve uma perda, é que aquele primeiro exame ele estava mal centrado. Olha lá a setinha azul de centralização do nervo naquele primeiro exame. Repara como justamente naquela região temporal superior ali, ele cortou mais perto e na região inferior ele cortou mais afastado. Então, o primeiro exame é o que não é confiável. Naquele primeiro exame, a gente tinha um falso aumento superior e uma falsa redução inferior. Quando o paciente fez o segundo exame e que o nervo ficou bem centrado, isso deu a impressão de uma progressão nos setores superiores, mas que não é verdadeira. É uma pegadinha aí de centração do primeiro exame que simulou uma progressão. Então, reparem como às vezes esses artefatos e essas pegadinhas são coisas muito discretas. Aquela descentração ali é uma coisa muito discreta. Se você não estiver muito atento, vai passar batido. Mas isso pode ser crucial para um diagnóstico errado de um paciente. Uma outra fonte de artefato é quando a gente tem alterações anatômicas do nervo, como o nervo óptico tiltado. Eu não botei aqui foto de nervo tiltado, mas eu preparei um caso clínico há poucas semanas atrás sobre isso. Então, se vocês não assistirem, procura aqui na busca do canal Nervo Óptico Inclinado, que vocês vão ver lá as fotos do OCT da paciente. Mas eu trouxe aqui para vocês uma outra alteração anatômica de nervo que dá falsas alterações no ACT, que são as drusas de papila. Então, ali nas setinhas azuis, você vê as fotos do nervo em que, em vez de você ver um nervo escavado, você vê um nervo elevado. Eu vou voltar aqui para vocês compararem com outro. Olha só, nesse daí a foto é de uma escavação. Aqui na drusa de papila, a foto é de uma elevação, tá? Pode ser um edema de papila verdadeiro, pode ser uma drusa. Nesse caso, a imagem é bem típica de drusa e a gente vê algumas regiões de falsas perdas de camada de fibra nervosa. Uma outra fonte de artefato é erro de captação de imagem, que pode acontecer pelos mais diversos motivos. Um motivo comum de ter esse tipo de erro de captação é alta miopia. Um outro motivo comum é o paciente estar mal dilatado para fazer o exame. Se vocês repararem, lá na primeira foto de cima tem uma faixa preta, em que o aparelho simplesmente não captou imagem naquela região. E aí, quando passou para a segunda foto embaixo, ele marcou ali como vermelho porque não teve fibra nervosa naquela região, porque não teve foto. Então, isso é um erro de captação. Esse exame deveria ter sido repetido e não liberado dessa maneira com esse laudo. Mas é claro, né? Bom senso. Automíope, às vezes a gente repete 10 vezes, nenhum fica bom, a gente escolhe o menos mal para mandar para o médico que solicitou o exame. Então, quando é uma questão anatômica do paciente,
A gente repete, repete e às vezes nenhum deles fica bom. Quando é dilatação da pupila, se o paciente não é automíope, talvez seja dilatação da pupila. Então, pinga mais uma gotinha, espera mais uns minutos e aí repete esse exame. Então, ali a marcação para vocês, eu poderia ter mostrado antes, né, para facilitar para vocês, mas está ali a marcação do erro de captação. E aqui mais um erro de captação. Naquele primeiro, ele nem influenciava tanto assim no resultado do exame, porque pegou só ali a pontinha de cima, a gente podia ter relevado aquela perda ali. Agora, nesse caso, o erro de captação, ele pega exatamente aquela linha de corte tomográfico da camada de fibras nervosas. Então, criou sombras ali no gráfico de dupla corcova, simulando perdas importantes, mas que na verdade são erros de captação. Aquelas perdas não são verdadeiras. Então, esse tipo de artefato, às vezes ele nem influencia na sua interpretação do exame, mas tem exames como esse, por exemplo, em que pode influenciar bastante, sim. Aqui mais uma foto de um erro de captação, que é um erro extremamente grosseiro. E nesse caso, você olha esse exame e você pensa, nossa, esse paciente deve estar muito grave. Que gráfico é esse? Na verdade, quem estava muito grave aí era o médico que estava fazendo o exame, porque a pessoa deve ter tido um AVC, não é possível. Não tem foto da retina do paciente. A retina está completamente cortada para fora do exame. Não enquadraram a retina na foto e apertaram para tirar a foto de qualquer jeito. E eu sei quem é a pessoa que fez esse exame, já recebi diversas vezes exames com qualidade parecida desse jeito assim. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Foi o erro de falta de paciência da pessoa que estava fazendo o exame, que apertou o botão de qualquer jeito e nem se preocupou em centralizar a retina e ainda teve coragem de liberar esse exame desse jeito. E sim, acontece. Ah lá, a retina não está no exame. Mais um erro de captação aqui, a gente vê ali uma sombra grande ali, que nesse caso está tanto na camada de fibras nervosas quanto na camada de células ganglionares. Então, eu trouxe esse para vocês verem, porque todos os outros que eu mostrei foram artefatos de camada de fibra nervosa, mas para vocês verem que a gente pode encontrar esses mesmos artefatos de movimento, de erro de captação, a gente pode encontrar tudo isso também no gráfico de camada de células ganglionares. Então, aí, um exemplo de falha na captação de imagem no gráfico de camada de célula ganglionar. A gente pode também encontrar algumas pegadinhas, eu não vou dizer que são erros, porque nesse caso são mais questões de anatomia do paciente, mas a gente pode encontrar algumas pegadinhas que são variações anatômicas do paciente. E esse exame, ele não é de um paciente meu, eu peguei esse exame de um artigo, e esse exame ele é muito bonito, porque ele tem duas variações anatômicas muito comuns, só que num mesmo paciente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quais são, e essas são as duas variações anatômicas mais comuns de se encontrar no OCT. A primeira delas é essa que o paciente tem ali no setor superior da camada de fibras nervosas, que é uma divisão do feixe da camada de fibras nervosas. Então, vamos lembrar aquilo que eu falei, nervo óptico, fibra nervosa vindo da retina e juntando para entrar no nervo. A gente tem dois grandes feixes principais onde se concentram a maior parte das fibras nervosas, que são no polo superior e no polo inferior do nervo. Então, isso aqui dá a dupla corcova do gráfico, é por isso que no superior a gente tem um pico, aí a gente tem um vale nasal, um vale temporal, as regiões nasal e temporal concentram naturalmente menos fibra nervosa, e no superior a gente tem um outro pico do gráfico, porque ali também tem muita fibra entrando naquele nervinho. Então, a gente tem dois feixes principais de fibra nervosa, superior e inferior. Acontece que alguns pacientes têm o feixe bífido, em vez dele ter um grande feixe superior, ele tem assim
dois feixes menores ali superior. Então, se você reparar ali no superior, em vez dele ter uma grande corcova, ele tem duas pequenas corcovas. E, consequentemente, a areazinha no meio, entre as duas corcovinhas, ela entra no vermelho, ela faz um vale. Mas isso é variação anatômica. Cuidado para não dar diagnóstico de glaucoma para esses pacientes, tá? Então, em vez de o paciente ter um grande feixe, ele tem dois pequenos feixes superiores. Como que a gente faz para saber se isso é perda glaucomatosa ou se isso é variação anatômica? Nesse caso, está bem nítido que é variação anatômica, porque o paciente tem as duas corcovas superiores bem bonitinhas ali, com um vale no meio entre elas, e você observa também que os dois olhos são muito simétricos. Tudo que é alteração anatômica do paciente tende a ser muito simétrico entre os olhos. E glaucoma, lembrem-se sempre, glaucoma é uma doença assimétrica. Então, sempre que você vê uma alteração de exame, mesmo que não seja uma clássica, como essa bifurcação do feixe, tem variações anatômicas que não são comuns, são muito específicas de um paciente, mas sempre que você vê uma grande simetria nos gráficos, um olho muito parecido com o outro, mesmo que alterado, isso fala muito a favor de variação anatômica, tá? E qual é a outra variação anatômica que tem nesse exame? Agora a gente vai para o polo inferior. No polo inferior, a gente tem de novo um feixe grosso de fibras entrando ali no nervo, um dos feixes principais. Acontece que em algumas pessoas ele pode ser bem inferior, em algumas pessoas ele pode ser um pouquinho mais lateralizado, assim. Então, pode ter uma certa variação de inserção desse feixe ali. E é isso que a gente vê que esse paciente tem no setor inferior. Em vez da corcova estar direitinha ali no verde, ela está deslocada para o lado. Então, em um lado tem perda de fibra e no outro lado está sobrando fibra, ela está acima do verde um pouquinho até. Isso é um deslocamento dessa corcova. Então, esse paciente não tem uma perda verdadeira ali inferior. O que ele tem é um deslocamento do gráfico ali de camada de fibras nervosas dele. Então, a única coisa é que o feixe de fibra dele, em vez de estar bem inferior, ele está um pouquinho assim mais para o lado, tendendo um pouquinho mais para temporal. Então, esses são duas clássicas pegadinhas de variação anatômica, a divisão do feixe de fibras e o deslocamento desse feixe de fibras. Cuidado para não confundir isso com glaucoma. Agora, quando a gente pensa em coisas que confundem com glaucoma, a gente lembra de duas clássicas alterações do OCT, que são o Green Disease e o Red Disease. O que é isso? Green Disease é quando você tem um paciente com glaucoma, mas você olha o OCT dele e o OCT dele está todo verde, como é o caso desse exame que eu estou mostrando para vocês, que o paciente tem somente uma assimetria no setor inferior, em que o olho esquerdo, quando você compara com o direito, ele tem uma perda ali de fibras nervosas, mas quando você olha os gráficos do exame, está tudo verde, então isso é Green Disease. O paciente tem glaucoma, mas as fibras estão todas lá dentro do que o aparelho considera normal, dentro do verde. Por que isso pode acontecer? Dois motivos principais. Ou porque essa perda é muito inicial, que é o caso desse exame que eu estou mostrando para vocês. A perda é tão leve que o paciente, mesmo tendo perda, ele continuou dentro do verde. E outra situação em que isso pode acontecer é nos pacientes hipermétropes. Por quê? Vamos de novo relembrar a distribuição da camada de fibra nervosa. A gente tem o nervo, tem fibra vindo da retina inteira para entrar nesse nervo, tá? Acontece que todo mundo tem mais ou menos mesma quantidade de neurônios, todo mundo tem mais ou menos a mesma população de células ganglionares. Só que se você é míope e tem o olho grande, essas fibras vão estar bem espalhadas.
Se você é hipermétrope, tem o olho pequeno, essas fibras vão estar bem coladinhas porque tem menos espaço para elas, tá? Então, o hipermétrope, ele vai tender naturalmente a ter a linha preta ali, a medida dele de camada de fibras, vai tender naturalmente a ser mais para cima no gráfico, tá? Porque ele tem as fibras muito juntinhas, então tá tudo muito pro alto ali. Então, ele pode perder e ainda assim estar dentro da espessura normal média da população. Por quê? Porque você está comparando um cara que tem mais 4, mais 5 de hipermetropia com uma média de população que tem refrações variadas, tá? O contrário, a gente pensa mais no míope. Então, o Red Disease, a gente pensa mais nos pacientes automíopes. O que é isso? As fibras são muito espalhadas. Então, quando ele fez o corte tomográfico e mediu a espessura está baixa. Por quê? Porque essas fibras estão distribuídas num olho grandão. Então, o gráfico do míope, ele tende a ser todo rebaixado. Como o desse paciente que é automíope, tem também um artefato de falha de captação ali, já vimos isso, mas vamos focar agora que o gráfico TSNT, dupla corcova desse paciente, ele tem as duas linhas dos dois olhos ali no limite inferior da normalidade, inclusive com alguns pontos de borderline e alguns pontos que ele pintou no vermelho. E esse paciente, ele acompanha comigo uma suspeita de glaucoma, ele é automíope, mas ele não tem diagnóstico fechado e as alterações dele no OCT são associadas a uma Red Disease causada pela alta miopia dele, que eu só acompanho e vem estável aí há alguns anos já. Bom, pessoal, então como vocês viram, não são poucas as pegadinhas que o OCT pode causar. Isso é uma coisa que vocês têm que estar atentos, porque depois que o OCT se popularizou, eu vi alguns colegas que praticamente depositam toda a confiança do diagnóstico de glaucoma no OCT, como se o OCT fosse um exame 100% preciso, e não é. Todo exame tem os seus erros e seus artefatos e o OCT não é diferente. Então, nem tudo que é verde é normal, nem tudo que é vermelho é doença e o exame precisa ser bem realizado para ele ser confiável. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre o glaucoma e entender muito mais sobre a interpretação do OCT, você tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática. Você vai encontrar o link para você ter mais informações e também para você se inscrever aqui embaixo na descrição desse vídeo. E não esquece também de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago um vídeo que vai te ajudar a atualizar e aprimorar seus conhecimentos sobre o glaucoma, para que você possa cuidar cada vez melhor dos seus pacientes.